Oi, oi, gente, saudade, que Deus esteja com vocês. O assunto de hoje é complementos verbais e nominal, né? Verbais e nominais e agente da passiva, tá? A gente vai iniciar aqui com complemento verbal, tá? Então, nós acabamos de sair de transitividade verbal e complemento verbal tem tudo a ver com transitividade verbal. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque o complemento do verbo seria o complemento do verbo transitivo, tá? Então, nós temos ali o verbo transitivo direto, transitivo indireto, e o verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, eu trouxe aqui uma tirinha para vocês, como sempre, né? O povo não acredita em mais nada. Não é verdade. Viu? Tá. Aqui, a cobra, a primeira cobra ali está falando, o povo não acredita. Eu posso parar aqui nesse verbo? Não posso. Então, ele é um verbo transitivo, direto ou indireto. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. Então, esse verbo é um transitivo indireto, tá? Porque ele pede uma preposição. E aqui, nós temos o complemento desse verbo transitivo indireto, tá? E o nome desse complemento é objeto, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre termos integrantes, né? Termos integrantes, eles têm a função de complementar o sentido de verbos ou nomes, tá? E eles podem ser objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto, ou o objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto, né? Então, aqui o nome desses dois, objeto direto e objeto indireto, são complementos verbais. E o complemento nominal, tá? Que ele complementa um nome e o agente da passiva a gente já vai ver, tá? Então, olha só. Complementos verbais, eles dão o sentido, complementam, né, o sentido do verbo transitivo, tá? Esses complementos não podem faltar, porque a frase ou a oração, melhor dizendo, né, ela fica incompleta, tá? Então, o verbo transitivo é um verbo de sentido incompleto, se ele não separar somente no verbo, tá? Então, olha só, eu preciso de complementos para verbos transitivos. E esses complementos são os objetos, tá? Os complementos verbais são os objetos. Então, olha só. Comi maçãs deliciosas nos Estados Unidos. A gente tem aqui o complemento do verbo transitivo direto comer, né? Quem come, come alguma coisa. Então, o verbo transitivo, ele faz a relação com alguma coisa, né? Ou alguém. No caso aqui, nesse caso, para esse verbo, é alguma coisa, tá? E essa relação seria com a maçã, tá? Ali o restante, maçãs deliciosas no caso, né? E o restante, nos Estados Unidos, seria um adjunto adverbial de lugar, tá? Então, esse não é um termo integrante. Agora aqui, ó, nesse exemplo, comi muito nos Estados Unidos. O complemento do verbo comer não está explícito, ou seja, ele não tá aparente ali. Dá a entender que, ou seja, você entende que quem come, come alguma coisa. Então, o agente da ação, né, o sujeito, que seria eu, comeu alguma coisa, tenha comido alguma coisa, tá? Então, olha só. Segundo exemplo, mesmo que o complemento não esteja ali, não esteja aparente, né, não esteja explícito, ele esteja implícito, a gente imagina que ele comeu alguma coisa. Muita coisa, no caso, né, porque ele fala que ele comeu muito. Então, aqui é que está a relação semântica. A gente sabe que o verbo comer precisa de complemento a alguma coisa, tá? Então, ele dá a entender que ele comeu alguma coisa. Agora, olhe só os diferentes tipos de complemento que nós temos, né? Então, aqui vem a classificação. O objeto direto, né? Quero poesia, mas só vejo códigos de barra.
Quero música, mas só ouço números. Quero janelas e só encontro muros. Quero fritas e só ganho celulite. Então, olha só. Quem quer alguma coisa. Nos 3 primeiros quadrinhos, ele usa o verbo querer. Tá? Quem vê alguma coisa. Então, vejo, código de barra. Ouço, quem ouve alguma coisa. Quem encontra alguma coisa. De novo, no 4º quadrinho, ele aparece o verbo querer, tá? Então, quer alguma coisa, fritas. Quem ganha alguma coisa, celulite. Então, nesse quadrinho aqui, todos os verbos utilizados foram verbos que pedem complemento, e esse complemento, ele tem que ser como é um verbo transitivo direto, né, ele faz a relação com alguma coisa, ele pede um objeto direto, tá? Então, todos os complementos são objeto direto, certo? Então, olha só, aqui eu tenho o conceito, né, de objeto direto. É o termo da oração que integra o sentido dos verbos transitivos direto. Então, o objeto direto é o termo da oração que integra o sentido dos verbos transitivos direto, tá? Então, e esses objetos, eles fazem ligação com os verbos sem a preposição, tá? Por isso que eles são chamados objetos diretos, porque não tem preposição, tá? Mas ainda assim, tem 2 tipos de objeto direto que merecem uma atenção aqui, tá? Então, os objetos diretos pleonásticos e os objetos diretos preposicionados. Opa, eu só tinha visto o objeto direto, que é aquele que faz complemento do verbo transitivo direto e que não é ligado por preposição. Então, vamos lá. Olha só, o objeto direto pleonástico é aquele que aparece repetido, ou seja, é uma repetição, e que com o pronome oblíquo evita essa repetição, né? Já foi dito. Então, já foi dito e o pronome oblíquo está retomando alguma coisa. Olha só, aqueles livros seria o objeto direto do verbo comprar. Eu comprei aqueles livros, tá? Só observando que ele está em forma indireta aqui, porque eu tenho primeiro o objeto, então ele não está na ordem direta da oração, ele está na ordem indireta ou inversa, tá? Então, eu tenho primeiro o objeto. Aqueles livros, eu os comprei. Esse os é um pronome oblíquo e ele está retomando alguma coisa que já foi dita nessa oração, que é aqueles livros, tá? Então, para evitar a repetição, eu coloco o pronome oblíquo os, tá? Referindo-se àqueles livros. Então, por isso que ele é chamado pleonástico, tá? Porque ele vem com um pronome oblíquo, tá? Aqui tem também o objeto direto preposicionado. Opa, professora, no caso de objeto direto, não é aquele que vem sem a preposição? Sim, mas em alguns casos acontecem de ter a preposição, só que preste atenção no verbo que está antes do termo que está destacado, sublinhado, tá? Olha só. Os homens estão ficando moles. Precisam provar do meu punho de ferro. Provar, quem prova, prova alguma coisa. Então, preste atenção que não precisa, na regência verbal, eu não preciso do pronome, da preposição, tá? Então, olha só, precisam provar alguma coisa. No caso aqui do meu punho de ferro, se fez necessário a preposição, mas ela não é pedida pelo verbo, tá? Então, por isso que eu tenho também, em alguns casos, o objeto direto preposicionado, tá? Então, ali, a segunda classificação do verbo, dos complementos verbais, é o objeto indireto. Então, aqui tem nos 3 primeiros quadrinhos uma menina se balançando, né? E ela cai da balança, aparentemente ela cai da balança em cima de um monte de folhas, no último quadrinho.
e ela diz, eu gosto do outono, tá? Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo gostar é um transitivo indireto. O que que ele pede? Um objeto indireto, tá? Então, o nome do complemento do verbo transitivo indireto é objeto indireto, tá? Então, aqui eu tenho a explicação que eu já falei para vocês, né? O verbo gostar pede uma preposição após ele, tá? E aqui o conceito, objeto indireto é o termo da oração que integra o sentido dos verbos transitivos indiretos. Tais objetos são ligados ao verbo transitivo indireto por meio de uma preposição, tá? Essa é a diferença básica entre o direto e o indireto, tá? Então, o nome do complemento do verbo transitivo direto é objeto direto e o nome do complemento do verbo transitivo indireto é objeto indireto, tá? A diferença básica seria a preposição exigida pelo verbo, tá? Então, aqui também pode acontecer o pleonástico, tá? O verbo transitivo indireto, desculpa, assim como ocorre, né, com o transitivo direto, também ocorre com o indireto ou o bitransitivo, tá? O bitransitivo é aquele que precisa de dois complementos. Um deles é o objeto, tem que ser um objeto direto e o outro tem que ser um objeto indireto, não importa a ordem. Quando eu digo assim, não importa a ordem, é se ele está, ou que vier primeiro, logo após o verbo, não importa a ordem, tá? Tem que ser sempre um de cada, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, novamente, tá? Aos meus apelos, não lhes davam ouvidos, novamente. Então, ou seja, eu tenho, a frase está em ordem inversa, tá? Eu tenho primeiro o objeto indireto, porque o verbo dar pede dois complementos, tá? Um direto, quem dá alguma coisa a alguém. No caso aqui, alguma coisa seria ouvidos, que é o objeto direto. E aos meus apelos seria o objeto indireto, seria o segundo complemento, tá? Então, para evitar a repetição, usa ali o objeto indireto pleonástico, tá? Que seria o pronome oblíquo, tá? Então, aqui, agora dando continuidade, complemento nominal, a gente viu que complemento verbal é complemento do verbo, complemento nominal é complemento do nome, tá? Então, assim como a gente tem verbos que são incompletos, ou seja, precisam de um complemento, nós temos nomes também que são incompletos. Veja aqui, ele pode ser também, pode ser um nome, pode ser um advérbio, tá? Então, leia ali comigo a tirinha. Ei, a gente não veio para cá em busca da sensação de liberdade? É proibido. Então, aqui, o que seria o nome? Qual seria o nome que pede um complemento? Em busca da sensação de quê? Sensação de liberdade, tá? Então, em busca da sensação de liberdade, tá? Então, vamos lá. Complemento, aqui é o conceito, né? Complemento nominal é o termo da oração que integra, ou seja, que completa o sentido de um nome ou de um adjetivo, ou quando a gente fala nome, né? Pode ser um substantivo ou um adjetivo, seriam as classes nominais aqui, né? Ou um advérbio, tá? Que vai dar uma especificação para esse nome, para esse adjetivo ou advérbio, tá? Então, e a sua relação, ou seja, ele tem que estar ligado ao nome, a gente vai chamar de nome, tanto substantivo, quanto adjetivo, quanto advérbio, tá? Então, o complemento, ele é ligado por meio de uma preposição. Então, olha só, é importante que vocês não esqueçam que quando a gente transforma um verbo em um nome, esse verbo é transitivo, ou seja, ele precisa de complemento, quando ele for transformado em um nome, ele também vai precisar de complemento,
tá? Então, é bem importante vocês lembrarem disso. Coloquei aqui um exemplo. Quem confia, confia em alguém. Confia em os meus amigos. Então, confio nos meus amigos, tá? Quem confia, confia em alguém. Então, é um verbo transitivo indireto, nesse caso aqui, confiar, tá? E agora eu vou transformar esse verbo, confiar, em um nome, a confiança. Só lembrando, né, lá, sexto, sétimo, oitavo ano, quando a gente coloca um artigo na frente de qualquer classe gramatical, ele transforma essa classe gramatical em um nome, tá? Ele substantiva a palavra. Então, olha só, a confiança nos meus amigos é uma característica das pessoas sinceras. Então, olha só, de confiar eu transformei em confiança. Confiar é um verbo transitivo. No caso aqui, ele precisa de complemento, tá? Quando eu transformo ele em um nome, ele também vai precisar de um complemento. Então, a confiança nos meus amigos. Então, qual que seria o complemento nominal? Nos meus amigos. É o mesmo que o de cima, tá? Pode ser diferente? Pode, tá? A confiança em Deus é uma característica de pessoas fervorosas, tá? Então, a confiança em Deus. Agora, em Deus seria o complemento do nome confiança, tá? Certinho até aqui? Vamos lá, agora a gente vai falar do último tópico, que seria a agente da passiva. Então, olha só, a agente da ativa seria aquele em que o sujeito está agindo dentro da oração, ou seja, ele está praticando a ação do verbo, tá? O que seria a agente da passiva? Presta atenção aqui comigo na tirinha. Sou um caramujo protegido pela concha do medo, abandonado pelos amigos e ignorado pela sociedade. Descrente da vida, mas persistindo em meu solitário protesto. Chegou a pizza. Opa, esse pedaço é meu. Viva, ele saiu. É o bacon operando milagres. Então aqui estava, né, o bichinho ali estava fazendo a reclamação, né, que não tem amigos, e daí de repente o amigo lá, viva, ele saiu, por quê? Porque chegou a pizza, né? Então, olha só, a gente vai analisar o primeiro quadrinho, tá? Sou um caramujo que... peraí só um pouquinho. Sou um caramujo... Não tem aqueles dois pontos ali, não sei se é dois pontos ou se é o fundo do quadro ali, mas tá? Não existe dois pontos ali, tá? Sou um caramujo que é protegido pela concha do medo. Quem seria o sujeito aqui no caso? Agente da passiva é quando o sujeito não está fazendo a ação do verbo, ele está sofrendo a ação do verbo, tá? Então, olha só, sou um caramujo. Quem sou? Eu sou um caramujo, tá? Eu seria o sujeito. É protegido pela concha do medo. É protegido, eu tenho a segunda oração aqui, a gente vai analisar a partir daqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, é protegido, eu sou um caramujo, seria aqui nós temos duas orações, então essa primeira oração está agindo como sujeito da segunda, tá? Então, olha só, é protegido, quem é protegido? O caramujo, tá? Ele está sofrendo a ação do verbo. Quem é que está fazendo a ação do verbo? A concha do medo, tá? Então, o agente da passiva seria isso. O sujeito não está fazendo a ação do verbo, está sofrendo. Por quem? Pela concha do medo, tá? Então, aqui seria o conceito de agente da passiva, é o termo que exprime, que demonstra, na estrutura da voz passiva analítica, o agente da ação verbal sofrida pelo sujeito da oração. Então, o agente da passiva é aquele que estaria fazendo a ação do verbo em cima do sujeito, tá? Certo isso? Então, aqui, para concluir essa aula, eu trouxe para vocês um versinho, um verso bíblico, né, lá de Josué 1:9, de inspiração para vocês nessa pandemia, tá?
tá? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E que você faça questão de estar ao lado de Deus também, né? Lembre de Deus aí no seu isolamento e continuem a estudar. Fiquem com Deus, um beijo para vocês, até a próxima aula.